Como que vocês estão? Vocês acabaram de fazer a prova de literatura, então nós faremos a correção agora, ok? Assim que eu corrigir, vocês já vão ter mais ou menos noção da nota, né? Então, fiquem tranquilos, qualquer dúvida, mandem suas perguntas aqui e vou tentar ser o mais explicativa possível, ok? Coloquei até a letra aqui um pouco maior, deixa eu ver se dá para melhorar. Vamos ver. Acho que assim fica melhor para todo mundo, né? Até para mim, para poder ler aqui para vocês e para vocês aí para poder acompanhar. Então, vamos lá. A primeira pergunta aí de vocês perguntou sobre o processo de criação de um poema. É correto afirmar que esta alternativa é referente ao nosso capítulo, né, ao módulo estudado sobre sons, ritmos e imagens, construindo um poema. Então, desde esse módulo, tenho falado para vocês que na hora de construir um poema, os autores, né, os poetas, eles se preocupam mais com a própria com a estética do poema e não com o tema. Então, quando a gente analisa as questões, fala, deve-se analisar, sobretudo, se o poema contém sons, ritmos e imagens que possam fornecer ao leitor a interpretação do poema. Sim, essa é a correta. Por que não pode ser nem a B e nem a C? Porque a B está falando que se o poema contém um tema relevante, críticas sociais que possam fornecer ao leitor sua visão de mundo. Quando a gente fala aqui nessa parte de crítica social, de tema relevante, é o que eu já tenho falado para vocês há algum tempo, que para o poeta, o mais importante em si não é o tema, e sim como o poema estará estruturado. Então, se ele vai possuir sons, ritmos, tem figuras de linguagem, tem musicalidade, ele está bem metrificado. Por isso também que não pode ser a C, porque quando a gente fala que é só para analisar a metrificação, os versos e as rimas, não faz tanto sentido, porque a gente tem que analisar o conjunto. Então, naquele módulo, trouxe para a gente a importância do som, do ritmo e da imagem, beleza? Por isso que é a A. Aí nós vamos para a 2, né? Que temos aí. Assinale a alternativa que um primeiro verso é um decassílabo sáfico. É o que eu já tinha falado para vocês. Lembram de quando a gente trabalha com decassílabo? O decassílabo tem o sáfico e tem o heróico. O que muda? Onde a rima dele está localizada. Quando a gente fala de decassílabo, é um verso com 10 sílabas, certo? E qual aí vai ser a diferença entre um decassílabo sáfico e um decassílabo heróico? Decassílabo sáfico, a sílaba tônica dele é na quarta, na sexta e na décima sílaba, se eu não estou enganada. Deixa eu consultar aqui o material de vocês. Vamos lá. Decassílabo heróico, sexto verso e, né, sexta sílaba e décima sílaba. Decassílabo sáfico, quarta sílaba, oitava sílaba e a décima sílaba. São as sílabas tônicas. Então, quando a gente faz a metrificação desses versos aqui, vocês vão perceber que eles seguem o padrão de decassílabo sáfico. Então, é a B que é a correta. Por quê? Eu quero saber só como fica a metrificação? Desculpem. Não, eu quero saber qual é o decassílabo sáfico. Então, para isso, vocês têm que fazer a metrificação do A até o D e ver aí qual que é a parte tônica. Mesmo que, por exemplo, a dor de quem recorda os tempos idos. Mesmo que tenha aí uma outra sílaba tônica que não se enquadre, você tem que olhar a tônica mais forte, ok? A tônica predominante. Aí a 3, assinale a alternativa que contém o verso alexandrino. Opa, coloquei um espacinho a mais aqui, deixa eu já arrumar. Contenha o verso alexandrino. Que é o verso alexandrino aí? Que a gente já estudou. Quando nós falamos de versos alexandrinos, são versos com 12 sílabas, ok? Então, quando vocês fazem aí a metrificação, ou melhor, a escansão de todos esses versos, vocês percebem que nenhum deles tem, então, nenhuma das respostas ou nenhuma das alternativas. Por isso que a correta é a E, ok? Depois temos a faculdade, né? Uma questão que caiu na faculdade objetivo, que é a canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que falem com dois olhos, caminho por uma rua, que passo em muitos países, se não me vem eu vejo, e aí por cima vai, né? Temos aí, observando a métrica do texto proposto, ou seja, do texto acima,
Conclui-se que predominam versos. Então, quando eu falo que predominam, ele vai ser um verso heterométrico, certo? Não vai ser isométrico, porque nem todos são iguais. Eu tenho um heterométrico. Eles são diferentes, porém vai ter alguma coisa aí que predomina, ok? Quando você faz essa análise, percebe que a predominância aqui, o que predomina são os versos heptassílabos. Não é hexa, não é octa, não é deca e não é enea. O que é tudo isso? Olhem a tabelinha e para ver qual que é cada um. Heptassílabo pode ter outro nome também, ok? Então leiam sempre aquela tabelinha que eu passei para vocês. Por exemplo, se eu tenho um verbo, uma sílaba, é monossílabo, dissílabo, trissílabo, e por aí vai, ok? FMU. De todo o meu amor serei atento, antes de contar o zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encanto mais meu pensamento. Segundo a primeira estrofe, sendo a primeira estrofe de um soneto, o texto acima é obrigatoriamente de 4 versos. Porque aqui nós estamos falando da estrutura, certo? E quando a gente fala de um soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, correto? Ou seja, ele possui 4 versos. Por isso que é obrigatoriamente de 4 versos. Pode ser de 3 ou 4? Não. Poderia ter sido escrito em intuir liberdade? Não. Por quê? Quando a gente fala de soneto, ele tem uma estrutura fixa, 2 quartetos e 2 tercetos, ok? Beleza? Até aqui? Não estava difícil, gente. Esse aqui é o mais difícil de todos. Faça a escansão dos versos e diga a classificação dos mesmos. Ou seja, é só para eu fazer a escansão? Não. Tem que fazer a escansão e dizer que tipo é. Vai ser como? São versos alexandrinos, decassílabo, Vamos ver. Eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês rapidinho. Coloquei a tabelinha aqui, ó, vai ficar mais fácil. Lembre-se, foi essa tabelinha que eu passei numa aula para vocês. Foi na aula do módulo 7, se eu não estou enganada. Que aqui, ó, de acordo com a sílaba e a classificação. Então, se eu tenho uma sílaba, monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo ou redondilha menor, hexassílabo ou heróico quebrado, heptassílabo ou redondilha maior, octossílabo, eneassílabo, decassílabo, né, que daí a gente vai ter a classificação de heróico e sátiro, endecassílabo, dodecassílabo ou alexandrino, bárbaro também, ok? Então, de acordo com essa tabelinha, vocês tinham que fazer a metrificação, seguindo as regras também. Então, vamos lá. Estou deitado sobre minha mala, decassílabo, ou seja, 10 sílabas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, professora, tá dando 11. Não, dá 10. Porque lembrem-se da regra, a gente só conta até a última sílaba tônica do verso. Então, estou deitado sobre minha mala. Ma é a sílaba tônica, então eu não conto lá. Esse lá aqui, eu ignoro ele. Então, vou colocar de vermelhinho aqui, tá? Ele é ignorado. Por isso que tem decassílabo, ok? Aqui temos, vamos lá. Há quem há de exprimir alma imponente e escrava. Há quem há de exprimir. Por que aqui tá junto? De exprimir, porque nós temos uma sílaba átona é uma sílaba tônica, ou uma sílaba tônica é uma sílaba átona. Então, a gente junta essa terminação de vogal e começo de vogal. Exprimir a alma imponente e escrava. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse escrava. A gente junta por conta dessa regra. Se eu tenho sílaba tônica e sílaba átona, eu junto quando tem essas vogais, ok? Então, é um ligamento através das vogais. Tem 12 sílabas poéticas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Professora, deu 13. É bárbaro? Não. A regra de novo. Escrava. É escravar ou escrava? O cra é a sílaba tônica, então o vá a gente ignora, ok? Por isso que são 12 sílabas. Ou seja, verso alexandrino.
A nuvem guarda o pranto. Aqui é fácil, ó. A nuvem guarda o pranto. A nuvem guarda o pranto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pranto. É o pran, a gente fala pranto ou pranto. Pranto. Então tem sílabas, tem 6 sílabas tônicas, hexassílabo. Tu choraste em presença da morte. Morte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente tem 9, vamos olhar lá na tabelinha. 9 eneassílabos, ok? Ou jâmbico, tem esses dois nomes. Vagueio campos noturnos. Vagueio campos noturnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noturnos. É o tur, a minha sílaba tônica. Então eu paro de contar no tur. O nos, a gente ignora também. Vou colocar de vermelhinho de novo. Acho que todas as últimas aqui, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Nós ignoramos essas últimas porque elas não são sílaba tônica, ok? Se elas fossem tônicas, a gente contaria até o finalzinho. Mas como não são, a gente ignora. Hexassílabo. Por que hexassílabo? Porque nós temos quantas? Hexacampeão ganhou o campeonato quantas vezes? Ok? Prestem sempre atenção nesses nominhos aí. Não sei quem seja o autor. Não sei quem seja o autor. Pentassílabo ou redondilha menor. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentassílabo ou redondilha menor? Será? Seja o autor. O tor, autor. A gente fala autor ou autor. Tem que olhar a sílaba tônica, então a gente ignora o tor. Por isso que é pentassílabo ou redondilho menor. Porque se a gente faz a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5. E a boca é um pedaço de qualquer tecido vermelho. Vermelho. O milho, a gente já sabe que vai ignorar. Então, ó, EA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É mais de 13, não é? 13 para mais. Bárbaro. Quero a alegria de um barco voltando. Quero a alegria de um barco voltando. Deixa eu ver até qual eu passei para vocês. Eu passei. Quero a alegria de um barco. Antes e contar o zelo, sempre tanto. É aí depois a janta. Deixa eu ver. Antes e contar o zelo. Opa, desculpa, gente. Aqui é a I. Vamos arrumar aí. Antes e contar o zelo. Deixa eu ver. Porque tinham mais exercícios. E eu tirei vários, vários, vários. E a molda daquela vez é o último. Eu tirei esse aqui. Então vamos lá. E, ok. Só para que vocês tenham uma notícia, uma ideiazinha aí. A gente parou aqui, certo? Antes de contar o zelo, deixa eu só deixar igual a todos. A gente, desculpa, né? Que eu tô aprendendo ainda a fazer videoaula, assim. Mas uma hora dá certo. Fiquem tranquilos, confiem em mim. Vamos lá. Quero a alegria de um barco voltando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voltando. A sílaba tônica é o tão. Então, decassílabo. Antes de contar o zelo e sempre e tanto. A gente já sabe também que vai seguir a mesma coisa. Tanto. O tan é tônico, então a gente ignora o to. Amou daquela vez como se fosse a última. Ah, uma coisinha. Dois S's ou dois R's na nossa separação poética ficam juntos, ok? É diferente da separação silábica, ok? Então, ó, amou daquela vez como se fosse a última. Aqui a gente já tem até o acento, né? Sabe que a tônica vai ser o ou, não o tima. Então, endecassílabo ou datílico. O que que é isso? Vamos olhar lá na tabela. Endecassílabo, 11. Será que tem 11 mesmo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fosse a última. Então, endecassílabos ou datílico, tanto faz. E agora vamos para as dissertativas. Qual o principal objetivo, né? Qual o objetivo principal do gênero textual notícia? A notícia é encontrada geralmente em que suportes? Ou seja, quais locais de divulgação?
E aponte as principais características do gênero textual notícia. Então vamos lá. O principal objetivo da notícia. Deixa eu deixar tudo junto que eu acho que fica melhor. Vamos lá. O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. Não precisava escrever muito aqui. Algo simples, contém tudo que eu queria saber. Qual que é o objetivo? Informar o leitor sobre um acontecimento. O suporte determina o meio da comunicação. Assim, a notícia como texto jornalístico utiliza os principais meios de comunicação para informar os leitores: jornal, revista, rádio, televisão, internet. E a 9, a notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto, ou melhor, portanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo, ou seja, ela não opina sobre as coisas, ela informa. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é clara e formal. A prova, gente, era só isso. Simples como melzinho na chupeta. Bem docinha, bem simples, não quis fazer algo difícil para vocês. Era só lembrar de todas as explicações, ter assistido as videoaulas, tirado as possíveis dúvidas, ok? Qualquer dúvida, estou aqui disponível, não hesitem em me mandar mensagem, beleza? A aula de hoje é correção de prova. Amanhã eu faço revisão de todo o conteúdo. Qualquer dúvida, tô aqui. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.